Nesse vídeo nós vamos falar sobre o princípio de autoridade, em que ele consiste, quais são os principais problemas e como o Espiritismo reformou esse tipo de pensamento, não lhe dando validade. No princípio de autoridade foi uma maneira de persuadir das ideias que se pretendia, que vigorou muito no passado, principalmente na Idade Média, mas que começa já na Antiguidade. Nós temos notícias do princípio da autoridade valendo entre os pitagóricos, por exemplo, na Grécia Antiga. Dizia-se que, para determinar a doutrina dos pitagóricos, o lema era: o mestre disse. E se o mestre disse, então era a verdade. Portanto, havia uma autoridade. Quem? O mestre, Pitágoras. Esse princípio passou para o mundo cristão, E na Idade Média nós tivemos o mesmo uso do princípio da autoridade, agora pelos representantes da igreja. Dizia-se, em geral, o padre disse ou o papa disse, significando o quê? Que a Santa Igreja ensinava, e o que a Santa Igreja ensina não se questiona. Nesse livro aqui, Use a Lógica, do McInerney, nós vemos mais ou menos como é que funciona o princípio da autoridade, que é, antes de tudo, uma falácia. Mas não só isso. Eu vou falar aqui rapidamente de 3 problemas que o princípio da autoridade tem. Um problema lógico, um epistemológico e o terceiro, social. Bem, o problema lógico do princípio da autoridade é que ele constitui uma falácia, E, como toda falácia, ele pretende firmar uma conclusão, mas a premissa não permite isso. Ou seja, a conclusão não se segue da premissa. Qual é a premissa da falácia da autoridade? Alguém disse X, portanto, a conclusão X é verdade. Bom, você olha por aí que a conclusão X é verdade jamais poderia se seguir de um nome qualquer que diga X. Isso é uma falácia, tanto porque a premissa não permite que se siga a conclusão desejada, como também é, na verdade, a fuga de uma explicação. É um raciocínio que parece convincente, mas ele é uma fuga da explicação, no fundo. Por que uma fuga? Porque, digamos, por exemplo, que alguém me pergunte: por que Deus é imutável? A pessoa está perguntando o quê? O porquê. Ou seja, ela quer uma explicação, uma razão. E ao invés de dar essa explicação ou essa razão, eu digo para ela o seguinte: porque Platão fala na República que Deus é imutável. Logo, Deus é imutável. E aí, se a pessoa se contenta com isso, ela engoliu a falácia, entendeu? Ou seja, eu coloquei Platão como autoridade, mas eu poderia fazer isso com qualquer outro autor, percebe? Qualquer outro autor. Eu poderia dizer que a Bíblia diz isso, ou eu poderia dizer que Aristóteles diz isso, ou eu poderia dizer que Allan Kardec diz isso, ou Lutero, ou Agostinho, não importa o nome, tá? O que importa é o seguinte: quando eu dou um nome, eu me eximo de dar o porquê, de oferecer a explicação. E com isso eu não respondo o que me perguntam, Perguntam o porquê e eu fujo do porquê, dando um nome no lugar. Bem, esse é o problema lógico. Agora o problema epistemológico. A epistemologia, a teoria do conhecimento, ela trata justamente do que conhecemos e como conhecemos. E o conhecimento é uma crença verdadeira justificada, isso desde a antiguidade, Então, por mais que a minha crença de que Deus é imutável seja uma crença, como é, e seja verdadeira, eu não estou justificado. Se falta justificação, eu não tenho conhecimento. E na medida em que eu vou propagando essa resposta, e as pessoas vão aceitando, eu estou propagando o quê? O não conhecimento, isto é, a ignorância. Eu estou propagando a ignorância. Isso é um problema epistemológico. Terceiro, problema social.
Na medida em que essa resposta da autoridade vai se espraiando na sociedade, as pessoas, ao invés do conhecimento e das razões por trás de uma ideia, elas ficam propagando nomes. E esses nomes vão ganhando relevo na sociedade. Eles vão ganhando autoridade. E ao ganharem autoridade, eles ganham poder. Esse livro do McInerney, Use a Lógica, diz que a falácia, ela basicamente funciona da seguinte maneira: não faça perguntas, só faça o que eu digo. Essa é a conclusão. Portanto, é uma conclusão ética envolvida. Uma conclusão que, espalhada para muitas pessoas, se torna, né, um problema social. Qual? O da dominação. Normalmente, as comunidades ou as sociedades que se valeram do princípio da autoridade, elas acabavam fazendo pessoas que não eram conhecedoras, que não se sentiam capazes de aprender, de conhecer, de argumentar, de raciocinar, né, ou de pensar por si mesmas, dependentes de alguém, né, que lhes dizia tudo o que fazer, dizia o que comer, o que vestir, ou seja, escreviam por elas, pensavam por elas, raciocinavam por elas. E aí você, quando permite que alguém pense por você, escreva por você, raciocine por você, né, você fica na mão dessa pessoa. Então essa autoridade, ela não está só no campo do conhecimento, ela passa a ser uma autoridade sobre a vida. E aí, Kant, um dos grandes iluministas, né, escreveu num texto, O que é esclarecimento, que aquele que não pensa por si mesmo e que sempre aceita e abaixa a cabeça para as autoridades, é um menor. Essa é a expressão que Kant usa, é um menor, que depende de um tutor, de um guardião, de um guru, de um líder. Por quê? Essa pessoa, como ela não pensa sozinha, ela sempre terceiriza o pensamento para uma autoridade que pensou por ela, então ela vira dependente, ela não caminha com as próprias pernas, ela precisa sempre dar a mão. Então gera-se um grupo, uma massa de pessoas incapacitadas. Esse é um problema social. Kant dava um nome para a massa dos menores, dos dependentes. Ele chamava de gado. Exatamente isso. Gado. E nós vemos que ao longo da história, por muito tempo, a igreja chamava os seus fiéis de rebanho. E ainda hoje o que você tem são pastores. Pastores que guiam rebanhos. Então, o que isso tem a ver com o espiritismo? Muito a ver. Será que o princípio da autoridade saiu de vez? Ele não está mais presente? Infelizmente, não podemos dizer isso. Vez por outra, nós vemos que há ainda espíritas que se valem de nomes de médiuns famosos ou de espíritos famosos para dizerem o que é a doutrina espírita. E assim esquecem completamente o critério de construção da doutrina, que é o controle universal do ensino dos espíritos, a pesquisa, o exame, né? Deixam isso tudo de lado e se fiam em nomes. E isso é exatamente o que não deveria acontecer. Eu já cheguei a ouvir um curso que eu estava dando, alguns anos atrás, uma pessoa dizer ali no meio que havia um papa do espiritismo. Imagina, um papa no espiritismo. E que esse papa havia morrido, né? E que agora um outro médium se tornou o novo papa do espiritismo. E nada mais falso, né? Isso não existe. Não se trata de falar em papa na doutrina espírita. A doutrina espírita só tem uma autoridade: o ensino coletivo dos espíritos, a chamada concordância universal, ou a generalidade do ensino. Portanto, o controle. Você pode ver isso aí na Gênese, capítulo 1, os caracteres da revelação espírita, itens 49, 50 e 54. Mas você pode dizer, mas Jesus se autoproclamava pastor. Então, qual o
problema, né? Se Jesus fazia, por que seria equivocado hoje nós nos tornarmos o rebanho desse pastor? Por uma razão. As duas revelações anteriores tinham um método diferente da revelação espírita. Isso está na Gênesis capítulo 1, item 49. As duas primeiras revelações não poderiam ser senão resultado de um ensinamento direto. Deviam impor-se à fé pela autoridade da palavra do mestre. Por quê? Porque não estavam os homens bastante avançados para concorrer, ou seja, colaborar na sua elaboração. Então, devido ao estado dos espíritos, antigamente, que ainda não tinham desenvolvido a sua racionalidade, a ciência não estava em condições de permitir uma construção mais sólida de uma doutrina, então eles precisavam mesmo, né, se fiar na palavra de um mestre. Moisés, Jesus. Claro que há uma diferença. Em Moisés a coisa era mais despótica, mais rigorosa. Jesus passa a ser o mestre mais conselheiro, mas não deixa de lado a autoridade. Já a doutrina espírita, não. O próprio Kardec fala adiante que a terceira revelação, o espiritismo, veio numa época de emancipação e maturidade intelectual, não mais de menoridade, onde a inteligência desenvolvida não pode se reduzir a um papel passivo e onde o homem não aceita nada cegamente, mas quer saber o porquê e o como de cada coisa. Então veja, a doutrina espírita, ela não está mais trabalhando com princípio de autoridade. Portanto, não faz mais sentido, como fazia no Velho Testamento, no Novo Testamento, valer-se de nomes, né, e projetar esses nomes como se fossem autoridades em matéria de espiritismo. Mesmo que Jesus viesse hoje, encarnasse aqui, nós precisaríamos utilizar o método, o mesmo controle, para reconhecer as suas revelações. Controle que se usa para todos os médiuns. Isso é importante para nós, para que a gente possa, ao identificar pessoas que ainda digam que há líderes, que há grandes nomes que representam o espiritismo, não há, absolutamente, não se pode dizer isso, né? Porque o espiritismo é uma doutrina, e é uma ciência, antes de tudo, e uma doutrina filosófica. Ela não é uma instituição, ela não é uma pessoa, ela não é um médium, ela não é um espírito. Ela é o resultado de uma construção científica. Nenhum princípio pode ser considerado espírita baseando-se em um nome, seja de um médium famoso, de um espírito famoso, de ninguém. Doutrina espírita não trabalha mais com a autoridade sobre indivíduos, mas somente sobre o método científico próprio dela, que é o controle universal do ensino dos espíritos, que eu vou explicar em outro vídeo, tá bom? Então, queria comentar esse tema aí, para a gente poder desenvolver nas nossas conversas. E aí divulguem, né? Passem adiante, coloquem nos grupos, discutam isso nos grupos de estudo dos centros, que é importante. Como chega no centro, às vezes, pessoas falando isso para mim, que o espiritismo tem mestres, que tem líderes, deve chegar em outros lugares também, né? Essas ideias. Então a gente precisa realmente saber que não há. O espiritismo reformou essa mentalidade, tá bom? Então, agradeço a atenção de todos. Vamos adiante.